Bom, pessoal, vamos fazer agora o que seria aqui nossa última aula do curso para fechar esse semestre remoto aí da Geologia do Brasil, né? Mas vai ter uma outra aula depois, que é uma aula bônus, que eu já deixei gravado, eu gravei no campo, né? Que é uma aula sobre a faixa Rio Preto, onde eu fiz o meu mestrado. Ela acabou ficando para trás aí. Eu vou postar ela na sequência aí para vocês terem um bônus aí, né? Um bônus track, bônus aula. Então, já falamos aí desde o começo, fizemos um apanhado geral, né, sobre a geologia do Brasil em cada uma dos tempos geológicos, né? Depois falamos de cada um dos crátons, depois falamos de cada uma das regiões orogênicas brasilianas, que é a estruturação principal aí da geologia do Brasil, da plataforma sul-americana, né? Entramos nas bacias intracratônicas interiores e também o magmatismo fanerozoico do Brasil. E agora a gente vai falar sobre as bacias marginais, as bacias costeiras brasileiras, né? Como na aula de bacias interiores, vocês têm isso aí muito bem detalhado durante o curso de estratigrafia na UFMG e também de geologia do petróleo, né? Então aqui eu vou falar disso de forma mais resumida, de forma mais overview, assim, né? Para poder fechar o curso, tá bom? Aí no fundo tem uma foto de uma plataforma de petróleo, né? Não sei bem qual é essa plataforma, peguei da internet, mas para a gente explorar a importância desse recurso energético mineral aí nessas bacias marginais, certo? Essa é uma aula que eu tenho um carinho especial aí, porque não foi meu primeiro concurso, mas foi o meu segundo concurso que eu fiz para professor lá no Espírito Santo, na Universidade Federal do Espírito Santo, em 2013, né? E a aula que foi sorteada para mim foi a aula de bacias marginais. Então, é essa aula que eu vou dar para vocês agora. Vocês vão ver que ela tem uma configuração um pouco diferente das outras aulas aí, porque eu quis manter ela dessa forma que eu dei no concurso, né? Depois que eu fiz concurso para a FMG, foi a aula de zonas de cisalhamento. Aí essa aula nós já vamos ver quando tiver o curso de estrutural. Aliás, próximo semestre, né, curso de estrutural 1 e curso de geocronologia. Vamos ver se a gente consegue fazer online também e deixar gravado no YouTube a partir do final de novembro, tudo bem? Então tem um roteiro da aula, né, que eu fiz aí para esse concurso, né, que é a localização e subdivisão, evolução geológica em linhas gerais, estratigrafia e feições estruturais, aí vamos falar um pouco de cada bacia aí, né, e os recursos minerais energéticos, tá bom? Bom, então tem uma figura aqui mostrando as bacias sedimentares da costa do Brasil, né? E a gente pode dividir essa rede de bacias aí em bacias da margem equatorial, né, da margem que está próxima ao Equador aqui, da margem nordeste, o segmento transversal, e da margem leste, sudeste e sul, o segmento divergente. E aí você vai ter uma série de bacias, né, começando aqui da Foz do Amazonas, Pará, Maranhão, Barreirinhas, Ceará, Bacia Potiguar. Aí você passa para o segmento transversal com a bacia de Pernambuco, Paraíba, Sergipe, Alagoas, Jacuípe, Camamu, Almada, Jequitinhonha, Cumuruxatiba, Mucuri, Espírito Santo, Campos, Santos, Pelotas. Adiantando algumas coisas aqui, né, vocês veem o tamanho aqui, a largura do talude da plataforma continental antes de ter a quebra para o talude, né? Quando você está nas bacias do segmento divergente, pelo menos até o sul da Bahia. Quando você passa do sul da Bahia para lá, a plataforma continental fica muito pouco larga, né? E você tem uma quebra muito rápida aqui do talude, né? Bacia de Pernambuco. Tem um artigo do Alckmin no livro do professor, em homenagem ao professor Almeida, de 2004, né? Ele mostra isso muito bem, como é que você vem quebrando aqui no orógeno brasiliano, né? Aquela história de onde você teve orógeno, é mais fácil de você rasgar um rift depois, né? Com isso você vai ter uma plataforma continental muito bem desenvolvida. Mas quando você chega aqui no sul da Bahia, aqui é a ponte cratônica do Crato São Francisco, né? Entre Bahia e Gabão. A ponte Bahia-Gabão, e com isso fica mais difícil de rasgar, acaba que tem que rasgar meio forte aí para poder conseguir atravessar. E isso influencia aí no formato, né, dessa plataforma continental, etc. O que me explica isso muito melhor lá no artigo de 2004 que abre o livro do professor Almeida. Bom, em linhas gerais, a evolução geológica das bacias marginais brasileiras, ela está ligada ao processo de abertura do Oceano Atlântico Central, Norte quase, né, e Sul também, que iniciou no Jurássico, Cretácico e até hoje ele é ativo, tá bom? Então tem aqui uma imagem com a batimetria do fundo oceânico, como primeiro revelada lá por Marie Tarp e colaboradores, etc., né?
E a gente tem esse fit das linhas aqui de costa do Brasil e da África, que é muito bem explorado aí nessa ligação que eles tiveram antes do Jurássico, né? E uma coisa muito interessante é que a abertura do Atlântico Norte, ela começa, a abertura do Atlântico, né? Ela começa pelo norte, é tudo diacrônico, tá, gente? Isso aqui não separou de uma vez tudo junto, não. Você começa aqui no norte com a província magmática Kemp, né, do Central Atlantic Magmatic Province, em torno de 200 milhões de anos. Aqui para baixo, o zíper vai abrindo em torno de 140, 130 milhões de anos, né? Então você vai ter duas bacias aqui que são restritas, né? Dois golfos restritos, e só no final que você vai quebrar essa parte central aqui, tá bom? Onde está aqui a bacia potiguar, etc, né? A gente tem que lembrar sempre isso, um planeta é uma superfície esférica, para quem acredita aí que a Terra não é plana, né? Uma superfície curva, as coisas tendem a acontecer de forma diacrônica e com pontos pivô de rotação, né? Como se fosse zíper ou limpador de para-brisa. Isso é muito importante, por exemplo, aqui para o Brasil, porque essa fase aqui, onde o Brasil e a África ainda estavam ligados por um pequeno ponto aqui, né? No Nordeste do Brasil e na Nigéria, etc., né? É muito importante porque essa fase aqui é uma fase de mar restrito. E o mar restrito, ou o Golfo, né, ele tem uma salinidade muito maior do que o mar ventilado, aberto, né? Isso é muito importante porque foi nessa fase aí de Golfo restrito que se depositou uma grande camada de sal, de evaporitos, né? Halita, silvita, carnalita, etc. E logo abaixo dessa camada de sal, o que acontece? Se você está abrindo um continente, você começa com uma fase rift, depois você tem uma fase transicional, uma fase drift. A fase rift, ela é caracterizada, como a gente vê hoje, por exemplo, na África, né? Por vários depósitos lacustres, rochas magmáticas, etc. Esses depósitos lacustres vão ser ricos em matéria orgânica, né? Vão ser aqueles depósitos ricos em folheiro negro, etc. Então, são ótimas rochas geradoras, né? E se você tem depósitos lacustres que são capeados por uma camada de sal, o sal é um ótimo selante, né? Então isso permite que você desenvolva sistemas petrolíferos muito bons aí, né? E por muito tempo o petróleo foi explorado aí na plataforma brasileira na seção drift, que está por cima da camada de sal ainda, né? A seção drift tem lá os seus plays de petróleo com arenitos turbidíticos que são selados por pelitos, etc. São plays importantes, foram explorados por muito tempo. Aí todo mundo sabia que o filé mesmo do petróleo estava lá embaixo, estava na camada que está por baixo do sal, né? Onde estão as rochas geradoras. Então, o grande desafio aí foi a tecnologia, desenvolver tecnologia para conseguir furar e explorar abaixo da camada de sal, né? Tem implicações tecnológicas aí muito complicadas que tiveram que ser desenvolvidas para poder chegar no filé, que já sabiam que existia lá debaixo da camada de sal, certo? Então, como é que acontece essa evolução em linhas gerais? Essa é a figura de livro de geologia básica, mas você pode dividir a evolução dessas bacias em 4 fases principais, e cada uma corresponde a uma mega sequência estratigráfica. Você tem a mega sequência pré-rift, onde parte aí das sinexes intercratônicas paleozoicas e mesozoicas, né? Você tem remanescentes do Carbonífero e do Permiano nas margens equatorial, nordeste, leste, e os basaltos da formação Serra Geral, a gente falou na última aula, acabam servindo como embasamento econômico para os sistemas petrolíferos na margem sudeste e sul. Está aqui então sequências pré-rift, que vem antes dessa rachação aí que vai acontecer devido a esse ponto quente, né, que vai fazer a crosta se separar. Sequência assim, rift, o rifteamento crustal, separação Brasil-África no Jurássico Superior, Cretáceo Inferior. Você vai ter rochas fluviais e lacustres, né, se formando aqui nesses vales do tipo rift, com magmatismo associado, né? E aí você vai ter as rochas geradoras do petróleo, os lagos que estão associados a esses vulcões aí, né? É o pré-sal. Fase transicional, fase golfo, né? Você tem um pouco de rochas siliciclásticas no Aptiano inferior e evaporitos do Aptiano superior ao Biano inferior, isso tudo no Cretáceo, né? Alguns mares restritos aí. Importante camada selante vai ser depositada durante essa fase. Até que você passa para a fase de pós-rift ou drift, né? A fase de margem passiva e mar aberto propriamente dita aí, né? Você vai ter uma sequência transgressiva, a plataforma carbonática típica aí, e ela é capeada por uma sequência regressiva, né? Em cima dos carbonatos você vai ter siliciclásticos de mar profundo, turbiditos aí, que está superior ao recente. Os sistemas turbidíticos foram os plays de petróleo, armazenadores de hidrocarbonetos aí
por muito tempo mais explorados, né? Porque nos sistemas turbidíticos você tem rochas arenosas, que são porosas, como lentes aí dentro de rochas pelíticas. As rochas pelíticas são selantes. Então, se você tem um sistema de migração onde a rocha-fonte consegue jogar o petróleo para cima e atravessar o sal, isso não é tão difícil, a gente vai ver, tem várias estruturas que fazem isso, né? Esse petróleo vai chegar, esse óleo, hidrocarboneto, né? Vai chegar nos sistemas turbidíticos e vai ser alojado dentro dessas lentes que estão seladas por rochas pelíticas, tá bom? O modelo evolutivo, então, né? A tectônica formadora começa com estiramento litosférico, afinamento crustal na fase rift, que é uma fase dominada por subsidência mecânica, né? Você cria o espaço de acomodação para sedimentos através do abatimento em falhas normais. E essa fase mecânica é associada a uma anomalia térmica da astenosfera, um ponto quente aí, né? A pluma, uma coisa assim que causa um arqueamento, segmento crustal e uma intensa atividade magmática. É como se você estivesse assando um bolo, né? Quando você assa o bolo, ele sobe e racha por cima numa série de grabens e falhas normais ali, né? E depois que a movimentação mecânica, você conseguiu separar esses dois continentes aí, né? A movimentação mecânica torna-se menos importante e você passa para a fase de subsidência termal, né? O relaxamento da crosta depois que você afastou ela do ponto quente, né? O ponto mais quente agora vai estar lá na dorsal mesoceânica. À medida que os continentes vão separando, eles vão se afastando dessa anomalia térmica, né? E com isso as bordas dos continentes vão mergulhando para o lado dos oceanos, né? Isso é a subsidência flexural térmica, né? Após a subsidência mecânica, que vai formar essas cunhas sedimentares típicas aí, né? Que vai ficando mais espessa à medida que você vai para o oceano. Aqui a gente já está vendo então, ó, sedimentos da fase rift dentro dos grabens, né? Fase sem rift. Aqui os sedimentos da fase transicional, que são principalmente evaporitos. E quando você tem os sedimentos da fase drift, você tem primeiro a plataforma carbonática, né? E a plataforma carbonática é capeada pela sequência regressiva, que você vai aumentar o nível do mar aqui, somente por causa do volume de rochas máficas que você está criando, né? A dorsal mesoatlântica, ela é um volume muito grande de rochas no fundo aqui do oceano, vai causar um aumento do nível do mar. Com esse aumento do nível do mar, você tem a sequência turbidítica capeando, né? A sequência transgressiva primordial aí de carbonatos, tá bom? Uma coisa importante que a gente já está vendo, né? O sal ele é menos denso do que as rochas que estão por cima, do que as rochas da fase drift. E com isso, né, é como se você estivesse apertando uma esponja aqui, ele vai tender a querer subir. E isso aqui causa a tal da halocinese, a tectônica do sal, que forma estruturas importantíssimas aí para a geração e para a migração de petróleo, principalmente, que a gente vai ver, né? Eu estou usando aqui um exemplo agora de uma seção esquemática aí na Bacia de Santos, tá? Para a gente falar um pouco de cada uma dessas mega sequências, tá bom? Então, começando pela mega sequência Sin-Rift, ela está aqui nesses grabenzinhos aqui, né? Que vão, às vezes, crescendo aqui nas falhas lísticas, eles são mais profundos, mais próximos da borda de falha, né? São meio grabens, que o contraparte vai estar lá na África, né? Falhas lísticas, então a gente vê na geologia estrutural que a falha normal ela começa num alto ângulo, à medida que ela vai descendo na crosta, ela vai ficando com um ângulo mais baixo, né? Às vezes até encostando num detachment lá embaixo, se o rift for assimétrico. Limitado a oeste por falhas normais sintéticas, né? Os rejeitos sintéticos quer dizer que a movimentação é toda para o mesmo lado aqui, né? Com rejeitos de até 2 km, tá bom? São rejeitos grandes. E o limite leste é muito importante porque condiciona a área de ocorrência de rochas geradoras, né? Então, até onde vai essas baciazinhas limitadas por falhas aqui, você sabe até onde que estão as suas bacias geradoras nas suas margens passivas, né? Os folheiros negros lacustres, principalmente. Sedimentação inicial em calhas, que são essas calhas, se a gente vê elas em 3D, são calhas, né? Deposicentos alongados, como é de se esperar em bacias do tipo Graben, né? Controlados por falhas normais entre 130 e 120 milhões de anos. Tem 3 principais associações de faces, associações leque aluvial de borda de falha, né? Leque deltaico, depósitos transicionais, folheiros e margas de lagos, que estão as principais geradoras, e carbonatos de lagos, também coquinas, cheio de conchas de bichinhos aí. E as faces proximais são dominadas por conglomerados e arenitos, às vezes com fragmentos de vulcânicas, tá? Pensa no rift do leste africano aí. Faces distais, granulometria mais fina, depocentro dos lagos, né? Tá mais longe aqui da borda falhada, tá bom?
E aí temos preservação dos folheiros negros bons de matéria orgânica aí. Tá? Tem também coquinas nos flancos e nas cristas dos altos internos dos rifts, dos horsts, como é chamado. Né? Pois a mega sequência transicional é essa aqui que está o sal aqui já com a sua alucinese, né? É a transição entre a sedimentação continental e a sedimentação marinha propriamente dita. Siliciclásticos um pouquinho no aptiano inferior e evaporitos no aptiano superior ao biano inferior. Predominantemente você tem a alita, pode ter também anidrita e sais de potássio aí na bacia de Sergipe, principalmente, que são subordinados, mas são importantes por serem explorados para fazer fertilizante. Né? O papel mais importante dessa camada de sal é como selante da migração de fluidos gerados na sequência Synrift. Então, essa camada de sal, ela permite, né, que você tenha tempo para que as rochas geradoras da camada Synrift atinjam a maturidade, tempo e temperatura por tempo suficiente, né, e pressão, para que elas atinjam a maturidade para produzir petróleo bom para exploração. Né? Talvez se não tivesse a camada de sal, esse petróleo, esse hidrocarboneto que é gerado nas rochas geradoras, ele conseguiria escapar de forma mais fácil antes que ele pudesse maturar. E com isso você não poderia explorar tão facilmente. Então você vê que é um número de fatores que atuam aí para você ter um sistema petrolífero ideal, né? Nas bacias, principalmente do Sudeste. É importante tectônica salífera, essa alocinese, né, o contraste de densidade. Isso controla, você vai ter estruturas geradas que dobras, estruturas em cogumelo, em pilar, né, que vão permitir, em algumas delas, a migração e a movimentação dos fluidos e dos hidrocarbonetos para os reservatórios superiores, tá bom? Onde eles eram explorados de forma mais simples, antes do advento da exploração do pré-sal. E essa fase, então, ela é marcada pelo término da subsidência mecânica, né? Você praticamente não tem mais uma movimentação tão importante nessas falhas como você tinha na fase Synrift, chegava a 2 km de rejeito, né? E uma peneplanização dos blocos de rift nas cristas, né? Você tem uma topografia apenas residual. Então você tem uma discordância angular, um conformity aí, capeada pelos clásticos da fase transicional aí, né? Você vai ter as primeiras incursões marinhas no Aptiano, que é o mar entrando de sul para norte, como a gente viu, né? Pelo menos na margem divergente, com a fase inicial de formação do Oceano Atlântico como um golfo, tá bom? Principalmente a sequência de evaporitos está entre as bacias de Santos e Sergipe-Alagoas. O limite sul é o lineamento de Florianópolis e o limite norte é o lineamento de Pernambuco-Alagoas, tá bom? A alucinese tectônica do sal ela já se inicia logo depois que ele se deposita, né? Estruturação complexa, vai ter falhas lísticas, almofada de sal, diáporos, muralhas, etc. Falhas tensionais e compressionais. Coisa muito legal é que imagem passiva você tem praticamente nas imagens passivas distais. Vou mostrar algumas seções aí. Praticamente cinturões de dobramento e cavalgamento compressivos. Vocês vão ver isso aí, como é que funciona por gravidade, tá bom? É muito interessante esse negócio. Tem um livro, né, Webster Muriac, companhia, o pessoal lá do Rio, só falando sobre a tectônica do sal. Isso é muito legal. Olha aí, tectônica do sal, então, devido à sua baixa densidade, baixa resistência, quando ele é soterrado, ele tende a querer ascender, querer subir para níveis mais rasos, né, através dessas sequências mais densas sobrepostas. E com isso você vai ter uma série de estruturas, às vezes chamadas, nessa parte aqui mais distensional, de reativas, nessa fase aqui que você não tem tanta movimentação em falha de estruturas passivas do sal querendo subir, causando dobras, causando falhas nas estruturas, né? Mas na margem passiva mais distal, ela por gravidade mesmo, né? Essa aqui é uma cunha, como se fosse um monte de areia e cimento que você está batendo para fazer sua laje. E lá longe essa cunha vai começar a espremer o que está mais por baixo. E com isso você tem um verdadeiro cinturão de dobramento e cavalgamento aqui, assim como aqueles que a gente vê nos orógenos, né? Então, muito interessante isso. Você tem em margens passivas regimes extensionais, regimes passivos, né? Dobramento passivo, e regimes ativos aqui nas margem passiva mais distal, tá bom? Então, isso aqui ocasiona diversas armadilhas ou trapas, né, estruturais e estratigráficas para acumulação de hidrocarbonetos, para migração e acumulação, né? Então, o carboneto que é gerado lá no pré-rift, o Synrift, né, desculpa, que não está mostrado aqui, né? Ele sobe através dessas estruturas aqui no sal. O sal fornece o tempo necessário para ele maturar, né? Mas aí, quando ele está maturado, ele sobe e vai entrar nas armadilhas que estão lá na sequência drift, lá em cima. Bom? Na sequência de imagem passiva, pós-rift ou drift, né? Está aqui em verdinho. Você tem uma passagem gradacional, pontuada por discordâncias,
progressivo afastamento da margem sul-americana e africana, e o centro de espalhamento, o ponto mais quente, né, a anomalia térmica, vai ficando no centro de espalhamento, que está lá na Cordilheira Mesoatlântica. E com isso você vai mergulhando isso aqui, a cunha para o lado do oceano, né, gerando essa cunha regressiva ou transgressiva de margem passiva. Né? A subsidência passa a ser térmica e é dividido em duas supersequências, a supersequência transgressiva e a supersequência regressiva, separadas por notável discordância. A gente vê no Brasil inteiro. Tá? A supersequência transgressiva, você tem uma espessa seção sedimentar carbonática, ambiente marinho raso e marinho profundo, né, quando você passa da plataforma para a bacia, parabodimetria em torno de 1 a 2 km, relativa estabilidade ambiental e tem grande diversidade biológica. Aí você entra no domínio do pessoal que estuda lá os nanofósseis calcários, microfósseis, isso aí é outro mundo. Na hora que você bota isso no microscópio e observa, você entra no mundo psicodélico aí dos nanofósseis. Né? Essa evolução dessa supersequência do albiano inferior, como uma sequência restrita marinha, condições anóxicas, hipersalinas, né? Essa plataforma é afogada com margas, calcilutídeos, folheiros negros, é um evento anóxico mundial no turoniano, né? Um evento que é considerado com condições de oxigenação da água não ficam tão legais mais. E você tem alguns arenitos turbidíceos decalados nessas faces que sugerem que você teve sequências de ordem menor aí, né? Quedas relativas do nível do mar de terceira e quarta ordem durante a subida, que prevalecia como variação relativa de segunda ordem, né? E depois a supersequência regressiva, um ambiente marinho profundo, uma cunha progradante bem definida, mais de 4 km de espessura de sedimentos turbidíticos, onde você tem uma plataforma mista, clássico-carbonática na margem. Né? Condições de mar vão ficando cada vez mais abertas no turoniano, em resposta ao afastamento da placa sul-americana e africana. O Oceano Atlântico Sul está desconectado ao norte, ao Oceano Índico, né? Todos os sistemas, que a gente já discutiu isso antes, quantos oceanos tem no mundo, né? Um oceano só global, vários oceanos picados, etc. Depende de como você divide isso aí geograficamente, né, em termos de correntes marinhas, etc, etc. A discordância regional, a queda do nível do mar, né, sedimentos de ambiente mais oxigenado. O começo da sedimentação é no Cretáceo Superior, na Bacia de Santos. Na maioria das outras bacias já é no Terciário Inferior, já no Cenozoico. Né? E você tem uma discordância no Eoceno que assinala o início da deposição dos turbidíticos. E esses arenitos, as lentes areníticas que estão nos subditos aí, que são as rochas de reservatório dos pleios principais de hidrocarbonetos antes do advento do pré-sal, né? Você tem vários pontos de vulcanismo pós-rift, falando um pouco já desse magmatismo fanerozoico na outra aula, né? Vulcanismos aí, por exemplo, no Cretáceo Superior, Terciário Inferior, as intrusões de Cabo Frio, Abrolhos, etc., controle estrutural, zonas de fratura e lineamentos oceânicos e continentais que controlam essa subida desses vulcanismos. E a ascensão dos magmas causa também deformação da pilha sedimentar subjacente, também pode ocasionar algumas trapas aí, assim como o sal, né? Bom, vamos falar das bacias agora, estratigrafia em linhas gerais e as feições estruturais em linhas gerais. As bacias da margem equatorial, aqui em cima, né? Essas bacias, o interessante delas é que elas têm uma abertura meio que em dominó, assim, né? Uma abertura meio oblíqua, e com isso você vai ter bacias condicionadas pelas essas falhas transformantes, né? Que vão passar do oceano para o continente. Aí. Então, bacias bem compartimentadas, tá bom? A gente vê isso bem aí nesse mapa de lineamentos aqui da bacia do Foz do Amazonas, Pará, Maranhão, Barreirinhas, etc., né? Como é que elas são compartimentadas por essas falhas que vão entrar lá para aquelas grandes zonas transformantes do oceano. Carta estratigráfica lá da Petrobras, né? Podem ir lá no boletim da Petrobras para pegar. Dessas bacias aí, Foz do Amazonas, Pará, Maranhão, Ceará e Potiguar, né? Então essa aqui é a seção pré-rift, tem principalmente na bacia do Foz do Amazonas e Pará, Maranhão, Barreirinhas, né? Depois você tem a seção Sim-Rift, tá aí em todas as bacias, né? As geradoras estão aí. Um pouquinho de evaporitos aqui na seção transicional, tá bom? Depois você tem a seção marinho transgressiva, caracterizada aí pela plataforma carbonática aqui e tal, né? Ponta do Mel, Jandaíra, Caju, etc. Depois, até o recente, a seção marinho regressiva. Importante que na bacia Potiguar, esse vulcanismo aqui da formação Macau, né? A gente fala dele um pouco também na outra aula. A Foz do Amazonas você tem uma sedimentação distinta no terciário, já devido ao siliciclasto do Rio Amazonas, interrupção da sedimentação carbonática devido a esse grande fluxo aí de material detrítico, né? Os sedimentos vão ficar muito espessos, uma dezena de quilômetros na direção da quebra da plataforma.
que lembrar que isso aí está sendo a boca de tudo que é jogado dos Andes para cá, né? Tectônica formadora e deformadora é variada. Tem as falhas normais da fase rift oblíqua, né? Falhas inversas, dobramentos associados à transcorrência no embasamento, e o cinturão de dobramentos e cavalgamentos é a tectônica gravitacional na região depois da quebra do talude, aquele cinturão que a gente viu lá no fim, né? Então tem uma seção sísmica aqui legal, ó, mostrando a quantidade aí de falhas normais, etc., que condicionam essa tectônica na foz do Amazonas. E a posição de poços de petróleo aí, né? Então essa zona de fratura de São Paulo, né, já é uma daquelas zonas que entra lá para o Oceano Atlântico Equatorial, certo? E aí a interpretação da seção sísmica. Então você tem uma zona de extensão, né, e lá na frente, por gravidade, você tem essa zona de compressão, tá bom? Antes de chegar na zona de fratura de São Paulo e passar para a crosta oceânica do outro lado. A bacia do Pará-Maranhão, olha que lindo isso, né? Parece que você está vendo um daqueles cavalgamentos apalachianos, né? Parece aquelas seções lá dos Apalaches, dos cinturões de dobramento e cavalgamento, porque é um cinturão de dobramento e cavalgamento, né, desenvolvido sob uma zona de descolamento. Essa zona de descolamento, às vezes, camadas como sal são importantes para isso, né, para dar esse contraste de competência, de densidade, que vai permitir com que as camadas fluam por cima dele, né, as camadas do tipo drift, e aí elas cavalguem aqui. Você tem falhas normais próximo à plataforma, você tem falhas compressivas aí de cavalgamento próximos à parte mais externa aí do talude, né? Então isso aí também vai fazer trapas muito importantes estruturais para petróleo, né? A gente está vendo aqui anticlinais do tipo cabeça de cobra, né? Aquelas coisas clássicas lá da família Buscapé, quando o cara tirava e saía o petróleo aí no meio, né? Seção da bacia Potiguar, seção rift, seção transicional, seção transgressiva, regressiva, fase drift, né? Olha que legal que na formação Ubarana está aquela coisa que eu falei com vocês, né? Você tem a seção pelítica, mas dentro dela você tem lentes de arenitos, né, devido aos fluxos turbidíticos. E é nessas lentes aqui, ó, se você tem falhas, estruturas que conseguem atravessar as camadas de sal, elas vão atingir as rochas geradoras vão cuspir aqui os hidrocarbonetos, né? Eles podem chegar até essas lentes aqui de arenitos que tem bastante porosidade, e aí elas vão servir como ótimos plays para petróleo, tá? Como campos petrolíferos, né? Isso era o campo petrolífero preferencial antes da Petrobras conseguir desenvolver a tecnologia para conseguir furar até o pré-sal, furar lá embaixo na fase rift, chegar onde estão as rochas geradoras. O segmento transversal aqui, né? Margem Nordeste, novamente as cartas estratigráficas aí, né? E a gente tem a fase pré-rift, principalmente Sergipe, Alagoas, Jacuípe, Camamu, Almada. Seção sem rift está em todas elas, né? O sal começa a ganhar importância aqui, né? A gente está vendo já que Jequitinhonha, Muruxatiba e tal, até Pernambuco, Paraíba, você tem importante camada de sal aqui no transicional. Você vai ter plataforma carbonática espessa aqui desenvolvida no transgressivo e o marinho regressivo com os turbiditos, né? Olha as lentes de arenito aí no meio das rochas pelíticas, né? Esses são os plays de petróleo. Talude continental entre os altos de Touros. Touros está lá naquela pontinha do Rio Grande do Norte, lá em cima, né? Finalzinho da rodovia E101, acho que né? Que é aquela rodovia que atravessa o litoral brasileiro, né? Da margem sul-sudeste, da margem atlântica, né? Não equatorial. E o alto de Maragogi a sul é bastante íngreme estreito, né? Por exemplo, aí você tem lugares que a batimetria cai de 1.000 para 4.000 metros em distâncias de só 50 quilômetros. É uma quebra muito brusca de talude. Então, o platô de Pernambuco, por exemplo, a parte superior dele é a crosta continental, você tem a quebra, embaixo dele é a crosta oceânica, uma quebra muito alta, né? Tem um sistema de rifts abortados, Recôncavo Tucano de Jatobá, por exemplo, que não evoluiu para a fase de subsidência térmica. Jacuípe, Sergipe, Alagoas, que evoluiu para a margem passiva. É um bracinho, né, que não evoluiu nesse caso aí. Olha aí a quebra de talude da bacia de Pernambuco, Paraíba, né? Em cima você tem crosta continental, lá embaixo você tem crosta oceânica. Olha o que acontece, né? E aqui o bracinho, então, né? Aqui você tem a bacia de Sergipe, Alagoas, o rift evoluiu para drift, e a bacia de Recôncavo Tucano, Jatobá, onde o rift não evoluiu para drift. Você só tem a fase sem rift, né? Não tem nem a fase transicional. Aí, mostrando o perfil gravimétrico, né? Aqui exatamente onde você tem o deprocento da bacia de Tucano, passando lá para a bacia de Sergipe, Alagoas, aí você vai cair na crosta oceânica, a gravidade vai lá para o alto, obviamente, né?
Uma seção sísmica na bacia de Sergipe-Alagoas, com as falhas normais aqui da fase rift, né? Transicional aqui, depois a fase drift. Bacia de Camamu-Almada. Vê que aqui a gente não tem tanta importância daquele Thrust Fold Belt lá do final, mas tem a tectônica de sal importante, né? Vê como é que já fica todo onduladinho os contatos aqui, com falhas que atravessam o sal, vão lá no pré-rift, no sim-rift, né? E chegam no drift. E essas falhas são importantes para os plays de petróleo, tá bom? Bacia de Cumuruxatiba, olha esse pilar de sal aqui, né? Impressionante. Você tem pilares de sal que atravessam, não sei se chegam a florar aqui no Brasil, né? Mas em regiões lá como Oriente Médio, você tem pilares e domos de sal que afloram, né? Dá estruturas lindas lá nos onshore deles. Essa agora a seção aqui da margem leste, sudeste e sul, segmento divergente. Tá aí, bacia de Mucuri, Espírito Santo, Campos, Santos e Pelotas, já no sul, né? Pelotas você tem uma seção pré-rift importante. A gente viu que a formação Serra Geral, ela chega até a margem continental, lá em Torres, né, no Rio Grande do Sul. Ela vai fazer o embasamento econômico aí das bacias, né? A seção sem rift aqui legal também, né? A seção transicional, com sal, então é muito importante Espírito Santo, Campos, Santos, né? A seção marinho transgressiva e a seção marinho regressiva. Os plays aí, vários plays importantíssimos, né? Mas também agora já consegue furar a bacia de Campos, Santos, etc., até chegar na seção sim rift, aqui onde estão as geradoras, tá bom? Então, geradoras, selantes, plays aqui em cima, né? Então tem a importante presença dos evaporitos aptianos, né? Grandes diámetros e muralhas de sal entre as bacias de Camamu e Santos. A plataforma continental, que é estreita na região nordeste, alarga, vai ficando cada vez mais larga a plataforma em direção às bacias de Campos e Santos. Então está aqui uma seção geossísmica da bacia do Espírito Santo. Olha como é que a tectônica de sal se torna importante agora, grandes muralhas de sal, né? Tudo isso aí condicionando. Olha aí como é que isso aparece em seção sísmica, por exemplo, nessa bacia do Espírito Santo, né? Olha lá um diápro de sal, um pilar aqui, como é que ele deforma tudo que ele vê por cima, né? Querendo aflorar. Bacia de Campos é a linha sísmica regional profunda, muito bonita também, né? Mostrando grandes pilares de sal aí, atravessando tanto o carbonato quanto a seção regressiva que está por cima. Bacia de Santos aí novamente, né? Mostrando toda essa deformação. Uma coisa sobre os rifts abortados aqui, né, que não evoluíram para a margem passiva. Eu já falei que eu tenho um problema com esse termo rift abortado, porque a fase rift está toda aí, né? O que foi abortado é a fase drift, né? Então, por exemplo, o sistema de rift de Recôncavo, Baiano, Tucano, Jatobá, né? Marajó, Tacutu, etc., né? Olha lá, então tá aqui as cartas estratigráficas, Tacutu, Marajó, Viseu, São Luís, Ilha Nova, Potiguar onshore, Recôncavo, Tucano, Jatobá e a bacia de Taubaté, aquele rift do sudeste do Brasil, que é só já cenozoico aqui, né? Aí tá uns desenhos da bacia de Tacutu, dominada por rostas e grabens aí dentro, né? Assimétrica também, mas com plays importantes aí para o petróleo. O pessoal consegue tirar, né? Bacia de Marajó também, né? E a bacia do Recôncavo, Tucano, Jatobá, tá um mapa aí de anomalia Bouguer. Dá para você ver muito bem a calha aqui, né, da bacia de Recôncavo Tucano, que ela vai entrando como um braço de rift, né, mas quando ela entra aqui para o lado da província Borborema, parece que ela aproveita um pouco as estruturas da Borborema e vira, né, vira como a bacia do Jatobá. Essa seção mostra para a gente aí a estrutura em meio graben, né, toda condicionada por falhas, mas você tem uma borda falhada de um lado principal, né, a falha mestre, e do outro lado você tem uma borda flexural, tá bom? Recursos minerais energéticos, então, né? Então, aquela velha história, você tem as rochas geradoras, né? As rochas, você tem estruturas que deixam que esse petróleo migre, né? E aí você vai ter o entrapment, as estruturas armadilhas aí, que são as rochas armazenadoras, tá bom? E aí você pode ter uma camada de óleo e pode ter até uma camada de gás capiano, né? Geração, migração, maturação e armazenamento, ou armazenamento e maturação, né? Então, as rochas geradoras, os folheiros negros, né? A migração controlada pela tectônica de sal e pela camada selante dos pelitos, dos evaporitos também da fase transicional. As rochas elevatórias, tubiditos arenosos da fase de margem passiva. Agora, olha que interessante esse furo aí, esse
furo aí que estão fazendo para petróleo, esse é o primeiro poço produtor de petróleo no Brasil, ele é onshore. Ele é um poço na bacia do Recôncavo, né? Se não me engano, tem um local. Eu fui nesse local onde é esse poço, né? Hoje em dia é uma cidade por cima, mas não lembro bem onde é. Mas o que eu acho interessante desse primeiro poço produtor aí é que esse poço aí está no pré-sal, né? Então, assim, ele está na fase rift aí, que está na bacia do Recôncavo, né? Então, na verdade, o Brasil explora pré-sal desde o começo, né? Só não tinha camada de sal selante aí por cima, então não dá para maturar muito bem o petróleo, né? Ele não é da melhor qualidade. Mas desde o primeiro poço já estamos aí no pré-sal, que depois tivemos que desenvolver toda a tecnologia para poder furar lá na margem passiva, né? Offshore. Os evaporitos também funcionam como recursos minerais, né? Tem pacotes de até 1 km de espessura. Os principais minerais são alita, silvinita, carnalita, anidrita e taquidrita. E essas aí são exploradas na bacia de Sergipe, principalmente, mas também lá no Amazonas, né? Tem vários lugares aí, para fins comerciais, principalmente como fertilizante, a produção de potássio. Então tem aqui produções de potássio. As minas de sal, elas são lindas por dentro, porque toda aquela deformação que a gente viu lá, né, a halocinese, as dobras, etc., as falhas, né, você consegue ver elas muito bem aí dentro. Eu adoro essas rochas menos competentes do que o que está ao redor, porque elas deformam para todo lado. Né? Às vezes você está tendo uma deformação simples aí nas rochas ao redor, né? Tipo deformação até rúptil ou simplificada, e quando você vai nas rochas menos competentes, elas têm dobra em bainha, né? Elas têm coisa indo para todo lado, como se você estivesse espremendo uma geleia no meio de 2 fatias de pão, e ela vai para todo lado. Muito bonita essas rochas, né? Bom, resumo então, as bacias da margem continental brasileira são subdivididas em 3 grupos: margem equatorial, margem nordeste transversal, margem divergente. Evolução geológica estratigráfica, em geral, são 3 fases ou megasequências, né? Pré-rift, sim-rift, transicional, fase Golfo e margem passiva ou drift. Fase de margem passiva é dividida em sequência transgressiva de subida do nível do mar, a plataforma carbonática do Cretáceo Superior, e uma sequência regressiva com queda do nível relativo e deposição de espesso pacote turbidítico. Né? À medida que o Oceano Atlântico vai abrindo, vai criando mais espaço para acomodar aquele volume grande de rochas que cria na dorsal mesoatlântica, né? Aquele volume grande faz o nível do mar subir de uma vez, e à medida que você vai afastando da dorsal mesoatlântica, as duas margens passivas elas vão subsidir por subsidência termal, desculpa, né? Perdi a palavra aqui. E isso é que condiciona aí, dentre outras coisas, essa variação transgressiva e regressiva, né? E esses megaciclos refletem as fases de separação entre as placas sul-americana e africana, né? O nível do mar atinge um máximo no Turoniano, o Atlântico Sul se conecta ao Atlântico Norte devido à separação das placas sul-americana e africana, e a partir daí ele vai diminuindo, né? Na fase de Golfo você tem a sequência evaporítica, especialmente nas margens leste e sudeste, e o sistema petrolífero das bacias de margem passiva, que envolve a geração de hidrocarbonetos nos folheiros da fase sim-rift, né? Migração e controle estratigráfico estrutural da camada selante de sal, e acumulação e maturação nas camadas de arenito tubidísticos na fase pós-rift, ou agora furando direto lá onde estão as geradoras. Né? Bacia evaporítica da fase de Golfo tem depósito de carnalita, bacia de Sergipe e também outros evaporitos aí usados na fabricação de fertilizantes, né? Produção de potássio. Uma bibliografia básica aí, boletim de geociência da Petrobras, onde estão todas essas cartas estratigráficas que a gente usou aí. Webster-Moriarty, bacias sedimentares da margem continental brasileira, daquele livro azul da CPRM, tá bom? E o livro de sal, Geologia e Tectônica. Bom, pessoal, isso aí foi a nossa jornada aí pela geologia do Brasil, nesse semestre muito diferente aí que a gente viveu, né, online. Eu espero que vocês tenham gostado bastante aí, tenham aprendido, tenham conseguido interagir. Qualquer dúvida, sugestão, discussão, chamar para tomar um café, uma cerveja, o que quiserem aí, podem entrar em contato pelo e-mail, pelo telefone, pelo Facebook, Instagram, pelo YouTube mesmo, por onde quiserem, né? Vamos discutir. Não tem nada fechado na geologia do Brasil, isso é uma coisa que a gente tem que levar, né? Tem muita coisa para a gente discutir, tem muita coisa para ser descoberta, tem muita coisa para mapear ainda, né? Tem coisa básica a avançada a fazer, tudo bem? Como eu disse, essa não vai ser a última aula, porque tem uma aula bônus que vai ser postada logo depois dessa, para quem quiser continuar aí na faixa Rio Preto, tá bom?
E eu espero que a gente se veja de novo aí no semestre que vem, a partir do fim de novembro, na aula de Geologia Estrutural 1, que é uma geologia estrutural mais voltada para os mecanismos de deformação e para a parte matemática, né, para a parte de mecânica do contínuo das coisas, né, a ciência dos materiais aplicada à geologia, vamos dizer. E depois a aula de geocronologia, introdução à geocronologia e evolução crustal. Esse é um curso que eu gosto muito. Vou estar dando junto com o Tiago Novo, professor Tiago Novo, né? Vamos dividir esse curso aí e dividir com vocês também, né? Espero que vocês gostem e que possam estar participando aí também. Grande abraço.